Senhor, irmãos, em Hebreus, capítulo 13. Hebreus, capítulo 13. Vamos ler do verso 5 ao verso 15. Hebreus, capítulo 13, do verso 5 ao verso 15, a palavra de Deus nos diz assim: Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim, afirmemos confiadamente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer um homem? Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e, considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Jesus Cristo, ontem e hoje é o mesmo, e o será para sempre. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com graça e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isto se preocuparam. Possuímos o altar, do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo, pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos pelo sumo sacerdote, como oblação pelo pecado, têm o corpo queimado fora do acampamento. Por isso, foi que também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Saiamos, pois, a ele, fora do arraial, levando o seu vitupério. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos o que há de vir, por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Sempre que desejamos algumas coisas, meus irmãos, nós temos um caminho a perseguir, nós temos uma direção a qual seguir. Esse direcionamento, obviamente, vai revelar novidades em nosso dia a dia, algumas agradáveis, outras nem tanta. O caminho do contentamento cristão não é diferente disso. Estamos vendo aqui um autor falando com uma igreja que estava se sentindo tentada a retornar a ritos judaicos, como que Jesus Cristo não fosse o suficiente para salvá-los, e com o pensamento de que talvez, seguindo os mandamentos da lei, seguindo os ritos das cerimônias do Antigo Testamento, eles fossem somar isso à obra de Cristo e serem salvos. Ao que parece, a perseguição judaica e de judaizantes sobre essa igreja estava sendo muito poderosa e estava causando sofrimento a esses irmãos. Há uma discordância se eles estavam sendo mortos ou não, porque o autor de Hebreus vai citar em determinado momento que o vosso sofrimento não tem chegado até o derramamento de sangue. Possivelmente, esses irmãos especificamente não estavam sofrendo a este ponto, mas com certeza era algo importante que os estava afastando da fé. Era uma forma de sofrimento que os fazia pensar que talvez um outro caminho devesse ser seguido. É óbvio, ninguém quer ficar sofrendo e ficamos imaginando o caminho a ser seguido então para evitar o sofrimento. No entanto, sabemos que o Evangelho não nos permite esse pensamento. O nosso Senhor Jesus prometeu aos seus discípulos que nós não somos maiores do que Ele, que se perseguiram a Ele, se odiaram a Ele e o mataram, fariam o mesmo conosco, poderiam impor os mesmos sofrimentos sobre nós. Aliás, tanto os discípulos que ouviram essa mensagem primeiro, os apóstolos assim o viram, que quase todos eles foram mortos por meio de martírios, foram assassinados, e muitos por pessoas que pensavam assim estariam honrando a Deus exatamente como Cristo havia prometido, que muitos os matariam pensando assim estarem tributando honra ao Senhor. Então, é complicado nós entendermos o contentamento numa perspectiva simplesmente de ausência de sofrimentos, ausência de incômodos. Não, o contentamento cristão requer mais de nossas mentes, requer mais de nosso coração, requer mais de nossa entrega diante do Senhor. Esse caminho ele é complicado, esse caminho reserva tempos difíceis,
mas é um caminho que deve ser trilhado. E o que nós podemos esperar então dele? Primeiro, que ele deve ser trilhado em frugalidade e resignação. Frugalidade e resignação. Eu não devo entender que para ser feliz eu preciso ter grandes coisas, e tampouco pensar que para ser feliz o Senhor tem que trabalhar para que me dê grandes coisas. Isso é quase um assinte, falar em nossos tempos isso. Em igrejas em que as pessoas usam o Senhor e entendem que o Senhor, ao receber o seu sacrifício, ou seja, suas ofertas, deveria então o Senhor dar-lhes grandes coisas, dar-lhes bens, dar-lhes o que os seus corações desejam. Mas é interessante que o autor aos Hebreus, ele fala de um contentamento cristão. Olha o verso 5: seja a vossa vida sem avareza, sem amor à matéria, sem amor pelo dinheiro, sem dependência das coisas materiais. Não idolatre aquilo que você possui. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. A ideia do autor é: o que nós temos recebido, aquilo que nós temos, vem do Senhor. É demonstração de que Deus não tem nos abandonado. Não estarmos resignados diante da vontade de Deus de nos dar aquilo que temos, aceitar o que vem das mãos do Senhor, é no mínimo murmuração, o que já é um grande pecado. Mas isso é perder de vista que o Senhor tem sido fiel em suas promessas de estar junto com o seu povo. Será que Deus só está conosco quando Ele nos dá muito? Essa é a questão do autor aqui. Será que o contentamento vai ser algo que vai se construir quando Deus derramar grandes bênçãos sobre minha vida? Ter dinheiro para pagar o aluguel não é suficiente, eu tenho que ter uma mansão. Como nós vemos em algumas dessas entrevistas nessas igrejas, né? Conta a bênção. Quanto você tinha, quanto você tem hoje? Qual era o teu patrimônio antes de você vir para a igreja e qual é o teu patrimônio hoje? E aí a bênção. As pessoas ficam mensurando a grandeza do que Deus tem feito em nossas vidas pela grandeza das riquezas que nós temos acumulado. É claro que é bom quando Deus nos abençoa, todo mundo quer ter uma situação financeira confortável, mas se o meu contentamento depender disso, significa que eu não tenho sido grato diante de Deus por aquilo que Ele tem derramado em minha vida. Por isso o sentimento de frugalidade em meu coração. Como Paulo disse a Timóteo: olha, se nós temos com o que comer e com o que nos vestir, estejamos alegres. Porque se nós pensarmos bem, nem isso nós merecemos. E se pensarmos bem, não são essas as grandes coisas da vida. Como nós lemos em Provérbios, o que é melhor? Ter muito dinheiro, ter fartura ou ter temor do Senhor? O que é melhor? Uma casa onde só se come erva, só se tem plantas, coisas baratas para se comer, mas que há paz, a harmonia entre aqueles que se sentam à mesa para comer? Ou é melhor ter um novilho cevado, bem novinho, com a carne tenra? Que delícia! Vanessa hoje estava com desejo de carne. Ela disse que sonhou até que estava numa churrascaria. Eu imediatamente tomei posse da bênção. Que delícia a carne, mas e se não houver paz por aqueles que estão sentados à mesa comendo este novilho cevado? Será que vale? Será que é bom? A avareza nos impede de reconhecer o valor das pequenas coisas. Como é boa a frugalidade. Como é bom ter coisas simples. Porque no meio da simplicidade, quando os nossos olhos não estão ocupados demais com as coisas, nós percebemos o valor das pessoas.
nós percebemos o valor da vida em si mesma, não naquilo que possuímos. Começamos a perceber que, de fato, não precisamos de muito. Dia desse conversava com uma pessoa que, se tem uma coisa que essa crise tem servido para demonstrar às pessoas, é que com esse tanto de gente que foi demitida, você não vê ninguém necessariamente passando fome, você não vê as pessoas no olho da rua, em sua maioria. Você não tem isso, apesar de que algumas pessoas tenham chegado ao fundo do poço, realmente financeiro, e eu quero crer que esse fundo do poço dessas pessoas as conduziram a uma situação de vida ainda mais precária, porque elas tinham seu coração nas coisas, e ao perderem as coisas, elas perdem o norte, perdem a razão de vida, e aí se entregam à bebida, se entregam à mendicância, se entregam a uma série de coisas. Há muitos casos assim. Mas mesmo em meio à crise, pessoas sem emprego, elas têm sido supridas por parentes, por doações, por bicos, por tantas coisas, que isso serve para nos ensinar que o que nos sustenta não são os nossos empregos em si, é a providência de Deus, seja pelo trabalho que nós temos, pelo emprego que nós temos, seja por aquele que foi bondoso para conosco, enfim, por tantos e tantos meios, Deus provê sobre nossas vidas. Então, o autor aos Hebreus, ele chama a atenção para o fato de que devemos estar contentes de tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. Assim afirmemos confiadamente: o Senhor é meu auxílio, eu não temerei. O que me poderá fazer um homem? Eu tenho contentamento porque o Senhor é meu auxílio, Ele não é minha abundância. O autor aqui não dá a mínima ideia, a mínima possibilidade de que o Senhor só é o Senhor trabalhando quando há muito, quando há abundância. Não, quando há mínimas coisas. Eu não posso esquecer das palavras de Jó, quando ele vê tudo dele indo embora, ele resignado diante do Senhor, dizer: temos recebido o bem de Deus, não receberíamos também o mal? Quem somos nós para dizer o que o Senhor deve nos dar, o que o Senhor não deve nos dar? Quem somos nós para não nos contentarmos com resignação diante das mínimas coisas com as quais Deus tem nos abençoado? Então, o contentamento cristão, ele pode ser percorrido, esse caminho, quando caminhamos em frugalidade e resignação, aceitando o que vem das mãos do Senhor. Segundo ponto aqui, que nós podemos observar no texto, é que esse é um caminho vivido debaixo da graça de Deus. Ele vai dizer: lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim de sua vida, imitai a fé que tiveram. Então ele aponta para pregadores, ele aponta para apóstolos, para mártires do início da igreja cristã, que deram início a essa igreja, espalharam a mensagem de Cristo por outros cantos, foram perseguidos e mortos. Ele diz: olha para o exemplo desses, olha para o exemplo dessas pessoas, que até o fim da vida se mantiveram firmes na fé. Não é porque alguns judeus têm pressionado vocês a pensarem diferente, a não se verem suficientes em Cristo, que vocês devem abrir mão disso. Lembre daqueles que foram até a morte e se mantiveram firmes nessa fé. Jesus Cristo, ontem, hoje, é o mesmo e o será para sempre. Aquele Jesus por quem os mártires iniciais morreram, é o mesmo que nós servimos hoje. Ainda vale a pena essa mensagem, ainda vale a pena seguir este Senhor. Portanto, não vos deixais envolver por doutrinas várias e estranhas, essas que querem fazer com que vocês somem a obra de Cristo, o praticar as cerimônias da lei. Porquanto, o que vale é estar o coração confirmado com graça e não com alimentos,
pois nunca tiveram proveitos que com isto se preocuparam. Ou seja, ao invés de vocês terem preocupação, se vocês podem comer isso ou comer aquilo outro, vivam pela graça de Deus. Como é que os nossos irmãos puderam ser mártires, se manterem firmes na fé, até a morte? De que modo? Pela graça de Deus tão unicamente. Nós não temos essa capacidade em nós mesmos, nós não temos essa tenacidade para suportarmos tantos sofrimentos, por causa da fé. Então, como podemos suportar? Tão somente pela graça do Senhor. O que sustentou aqueles que morreram pela fé, o que nos sustenta, o que nos conduz a nos satisfazer naquilo que Deus tem nos provido, é nos contentarmos com a graça de Deus, como Paulo, que mesmo pedindo ao Senhor para tirar aquele espinho da carne, aquele demônio que esbofeteava, que lembrava a ele que ele era um nada, para que ele não se exaltasse, que depois ele veio a compreender que era esse o papel dessa tribulação que ele passava, Deus lhe responde: Paulo, a minha graça te basta. A graça é suficiente, nós não precisamos nos preocupar com o que comemos, nós não precisamos nos preocupar com os velhos ditames da lei cerimonial, eles já foram cumpridos em Cristo Jesus, e depois ele vai explicar como Cristo Jesus os cumpriu. Nós vivemos pela graça do Senhor, pelo que o Senhor tem derramado em nossas vidas. Eu não preciso sofrer diante das pressões de pessoas que querem dizer que Jesus não é o suficiente, porque esses não vivem pela graça, esses não podem se contentar com o que o Senhor tem lhes dado, porque eles têm a falsa expectativa de que suas mãos são operosas, de que suas mãos são capazes de se somarem às mãos de Cristo, e não são. Eu não consigo deixar de pensar na ingenuidade daqueles que pensam que são suas obras que lhes garantem a salvação. Há um tempo atrás, vendo uma entrevista de uma pessoa lá no Vejam Só, falando se nós somos salvos pela graça ou pelas obras, né? Aí eu vi um irmãozinho respondendo: nós somos salvos pela graça de Deus, mas não essa graça barata, que você pode fazer qualquer coisa, ou que te dá na telha. Nós somos salvos pela graça de Deus, em nossas obras santas, em nossa santificação, em fazermos tudo segundo a vontade de Deus. No fim é pelas obras. No fim é pelas obras. Quer dizer então que Deus recebe diante dele as obras de Cristo Jesus, e aí ele vai pegar essas obras, deixar de lado para olhar para as minhas? É isso que vai me garantir. E aí você está me dizendo que isso não é barato, porque pelo que eu sei, as obras de Jesus são caras, as minhas são baratas, são bem porcarias. Aliás, se eu te pagar 1 milhão, não leva não, larga lá, porque não vale o trabalho que dá. Percebe? Quando nós não temos a compreensão da dimensão do que é viver pela graça de Deus, nós barateamos a graça, na verdade. Nós reduzimos o ser de Deus e aquilo que Ele recebe. Ele tem a perfeição da obra de Cristo. Então, no que mais eu vou firmar os meus passos, senão na graça de Deus sobre minha vida? É claro que eu não quero ensinar aqui que você pode fazer o que te dá na telha, como o irmãozinho alegou, mas isso não está na hora da salvação, isso está na santificação, e santificação não é para alcançar salvação, santificação é para desfrutar a salvação, é diferente. Diante da graça de Deus, eu não somo minhas obras, eu não acho que eu sou salvo porque eu venho à igreja,
Eu não sou salvo porque eu venho à igreja. Eu não sou salvo porque eu cultuo. Eu não sou salvo porque eu oro. Eu não sou salvo porque eu leio a Bíblia. Eu não sou salvo por nenhuma dessas razões. Mas, porque eu sou salvo, eu venho à igreja. Porque eu sou salvo, eu leio a Bíblia. Porque eu sou salvo, eu busco comunhão com os irmãos. Porque eu sou salvo, eu creio no alimento espiritual, dos sacramentos. Porque eu sou salvo, eu vivo todas estas coisas. Então eu não somo nada à graça de Deus. Eu simplesmente vivo da graça de Deus. E é aí que vem um contentamento. E na ontem uma jovem me perguntava, depois na pregação, falava do peso da culpa que ela sente, pelas mentiras que ela conta, às vezes, por situações em que ela passa, que ela tem dúvida, tanta culpa em seu coração. E está certo, temos que sentir culpa sim, nós somos culpados. Quando você mente, você é culpado. Quando você dá uma resposta atravessada para alguém, trata com ódio alguém, você é culpado. Quando você desobedece aos seus pais, você é culpado. Não é para ignorar a culpa, mas é para levar a sua culpa até a graça de Deus. E entender que Jesus morreu por esse seu pecado. E buscar o arrependimento diante do Senhor. Ou seja, se eu vivo fechado na minha culpa, e eu não consigo sair desse círculo de culpa, eu não consigo enxergar mais nada a não ser a minha culpa, eu começo a me reduzir como pessoa, que de fato eu sou reduzido. O que está acontecendo é que eu não vislumbrei ainda a graça de Deus e entender que Deus me faz sair desse casulo de culpa que é real, devido, mas que termina na cruz do Calvário e me conduz a entender que já está pago. Senhor, eu sei que eu sou culpado, mas Tu colocaste a minha culpa sobre Cristo. E então eu prossigo em fé. E aí eu posso ficar contente. Eu tenho contentamento porque o Senhor tem me sustentado, porque Sua graça tem sido grandiosa sobre minha vida. Eu não estou preocupado com aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos, pelo sumo sacerdote, como oblação pelo pecado, tem o corpo queimado fora do acampamento. Eu não estou preocupado se eu estou fazendo isso ou não, se isso é suficiente, porque Cristo, Ele fez uma obra de santificar o seu povo pelo seu próprio sangue, sem precisar ir no Santo dos Santos. Uma carne que ninguém poderia tirar proveito, Ele faz fora do templo, fora do Santo dos Santos, de modo que todos podem tirar proveito, que todos podem se alimentar de sua carne, de seu sangue. É a ceia do Senhor. Pela ceia do Senhor, estamos todos nós podendo tirar proveito de uma carne que não foi ela reservada simplesmente a Deus, foi ela repartida pelo próprio Deus com o seu povo, para que todos pudessem tirar proveito de seus benefícios. O caminho do contentamento, então, diante de tudo isso, diante de que Deus tem nos sustentado, de que a graça de Deus tem nos firmado os passos, o contentamento exige uma vida dedicada, então. Saiamos, pois, a Ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Nós não estamos ligados mais àquela cidade santa, nós não estamos mais ligados a toda a simbologia que Jerusalém, o templo, o Santo dos Santos exercia até a vinda de Cristo. Não. Nossa cidade não está aqui.
Nossa cidade é a Nova Jerusalém, a igreja refeita, edificada em glória, que serve de habitação de seu noivo, de seu Senhor, de seu Redentor. E eu não preciso ir até Jerusalém para fazer esse sacrifício. Onde eu estou, seja quem eu estou buscando o que há de vir. E por meio de Jesus, o que nos resta não é sacrifício de animais, não é sangue derramado, mas sacrifício de louvor. Lábios que confessam ao Senhor. A nossa entrega de vida, como nós lemos Paulo, Romanos 12, rogando para que a igreja do Senhor, diante da obra de justificação pela fé que foi feita, que essa igreja entregasse o seu culto racional, que essa igreja levasse diante de Deus o fruto de uma mente transformada, que agora conhece e reconhece que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, porque não se orienta pelos ditames deste mundo, porque não se guia pelas ideias deste século, foi transformado na mente, e agora usa seus dons para a edificação dos seus irmãos, usa seus dons para que o nome de Deus se torne mais conhecido, usa seus dons para que a igreja se fortaleça, usa seus dons para que o corpo de Cristo reflita sua cabeça. Vida de dedicação diante do Senhor é o caminho do contentamento cristão. Porque não há nada neste mundo que valha tanto a pena do que quanto ver que a obra de Deus tem chegado a bom termo. O que vale mais a pena? Nos dedicarmos para ter uma TV nova, uma casa grande, um carro bom, ou nos dedicarmos para vermos vidas transformadas, casais reconciliados, uma igreja edificada, pessoas deixando de temer o mundo, de temer as coisas, de temer a pobreza, porque está diante do Senhor, contente em sua graça, contente mesmo no pouco e resignado diante do que Deus tem lhes dado. O que vale mais a pena? Contentamento exige vida dedicada. Porque senão você servirá a dois senhores. Ou você dedica a sua vida a Deus, ou você divide a sua vida com um ídolo. Não tem alternativa. E é por isso que tantas vezes nós vivemos com os olhos da fé, esperando Jesus voltar, mas tristes. Porque ao mesmo tempo que sabemos que é bom, que é grandioso, que é glorioso, ao mesmo tempo nosso coração quer se satisfazer nas coisas deste mundo. Nosso coração quer se satisfazer naquilo que satisfaz todo mundo. Todo mundo tem, todo mundo faz, todo mundo vai, todo mundo conhece, todo mundo já foi. Eu queria ir também, eu queria ter também, eu queria fazer também. Se eu amo as coisas deste mundo, eu vou buscar as coisas deste mundo. Vou deixar de me dedicar ao Senhor e me dedicar a elas. E o que eu vou ter? Um coração dividido. E um coração dividido, ele está inteiramente afastado de Deus. Porque Deus não requer pouco. Ele requer tudo. 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 Porque tudo está ofertado diante de nós. Porque tudo está garantido diante de nós. Porque toda a terra é nossa herança. Ela será renovada por inteira. Não vai ser só a América, só a Ásia, só a África. Ela por inteira será renovada e nos servirá de habitação para todo o povo de Deus na presença do nosso Redentor. Então,
a minha vida aqui, o que resta? Conquistar? Não, já fui conquistado. Construir? Não, isso tudo vai ser derribado. Então o que me resta? Sacrifício de louvor, lábios que confessam o seu nome, uma vida dedicada a Deus. Esse é o caminho do contentamento. É um caminho de frugalidade, resignação, sustentado pela graça de Deus, para que tenhamos uma vida dedicada ao Senhor. Não tem outro caminho. Não tem outra forma de você ser contente, conforme a palavra de Deus ensina. Vamos ficar de pé, vamos orar. Senhor Deus e Pai, te louvamos e bendizemos pelo quanto Tu tens feito em nossas vidas. Te bendizemos, ó Deus, pela Tua misericórdia de nos ensinar o caminho do contentamento. Faz-nos, ó Pai, pessoas prontas a aceitar de bom grado o que vem de Tuas mãos. E aceitando de bom grado o que vem de Tuas mãos, ó Deus, possamos estar satisfeitos mesmo em meio ao pouco, porque a Tua graça nos basta. Porque temos visto, ó Deus, que o que realmente importa na vida vem de Tuas mãos, é dado por Tuas mãos e nos conduz a Ti. Por isso, ó Deus, fortalece nossa fé para que sejamos dedicados a Ti. Que toda a nossa existência, seja ela buscando em primeiro lugar o Teu reino e a Tua justiça. Confiando, Deus, que as demais coisas nos serão acrescentadas segundo a Tua vontade. Faz isso sobre nós, ó Deus. Faz-nos andar pelo caminho do contentamento. Em nome de Jesus é que nós oramos, Pai. Amém.